Una cosa importante, que es una decisión que adopté y se la comuniqué. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Eso es así. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno. Gerson, que coisa louca isso, hein? Todos eles reclamaram. Esse senhor aí se exaltava, se gabava de fazer grandes negócios com a China. Foi só o Marco Rubio botar o pé direito, pumba, em território panamenho. 1 horinha de conversa, nem isso, e ele já voltou atrás. E o mesmo vai acontecer com a Europa também, porque todos eles sabem que Trump está falando a verdade sobre as explorações que aconteciam. Agora estão vendo um outro Trump. O que você acha disso, Gerson? Pois é importante também o resgate histórico, né, Paulo? Veja que o Canal do Panamá, ele tem uma série de outras questões geopolíticas ligadas que, às vezes, a gente, por estar mais ao sul no Brasil, a gente até desconhece. Veja que a própria independência do Panamá, que fazia parte da Colômbia, aconteceu no contexto da construção do Canal do Panamá. O canal foi construído em 10 anos, foi considerada a maior obra de engenharia, talvez do século, porque é uma série de eclusas, consegue unir 2 oceanos, tem uma importância estratégica astronômica, custou a dinheiro da época mais de $1 trilhão, foram centenas, milhares de americanos que morreram de malária no meio da selva, uma construção complexa, mas que, quando foi gerida pelos americanos durante quase 100 anos, veja que nós já estamos há 100 anos agora da construção do canal, que terminou em agosto de 1914. Começou em 1904, foi terminar em agosto de 1914. Veja que ali na virada do século, ou seja, ali perto de 1990, 90 e pouco, começou as negociações. Ali na virada do ano 2000, foi devolvido o canal ao Panamá, mas sob, obviamente, condições, havia contratos. E, de repente, o presidente agora do Panamá, ele consegue ir na mesma direção do presidente da Colômbia, né? Você lembra que quando o presidente da Colômbia disse que não receberia aquelas aeronaves militares que traziam os deportados, ele falou exatamente sobre o imperialismo americano, sobre a importância de cada um dos povos se colocar com altivez. Não durou 6 horas e ele voltou atrás. E por que voltou atrás? Porque os ex-presidentes e principalmente os grandes empresários colombianos lembraram para o presidente da Colômbia que a Colômbia ela depende quase metade, 40% do seu comércio dos Estados Unidos. No caso da presidente do México é pior ainda, chega a 80% o nível de dependência dos Estados Unidos. E o Canal do Panamá, quando o Marco Rubio foi lá, ele foi simplesmente lembrar o seguinte: olha, quem construiu o canal fomos nós, quem pagou pela construção fomos nós devolvemos o canal à administração, inclusive nós apoiamos a independência do Panamá da Colômbia e nós demos esse passo de soberania ao povo do Panamá sob circunstâncias. E, de repente, vocês venderam toda a estrutura de porto e retroporto, tanto da entrada do Atlântico quanto do Pacífico, para empresas chinesas dentro daquele grande programa, que é um programa inteligentíssimo da China, que chama de Nova Rota da Seda, na qual ela financia infraestruturas, mas sob condições, Paulo, muito interessantes e vantajosas para a China, porque ela coloca dinheiro, mas domina a infraestrutura logística mundial. Veja que o que foi feito no Canal do Panamá, a China fez também no Sri Lanka, e chegou ao ponto do povo se rebelar de tal forma que até depuseram o presidente, invadiram lá o Palácio Presidencial. Mas se você olhar o que subjaz ao que aconteceu no Sri Lanka, você vai ver a mão da China, que botou um dinheiro gigantesco na infraestrutura portuária, como fez no Panamá. Então, de repente, aparece um presidente que diz o seguinte: não
não vão fazer essa estratégia de cercar os Estados Unidos na sua infraestrutura portuária bem no local que nós precisamos, não somente para o comércio, mas até para a estratégia de defesa dos Estados Unidos. Veja, pouca gente sabe, até os navios de guerra dos Estados Unidos estavam pagando altas tarifas para utilizar o canal e o pior, sob o risco dos chineses fecharem a entrada do canal, tanto no Atlântico como no Pacífico, em uma situação de emergência, porque eles estavam com controle total, praticamente, das operações ali, tanto do lado do Atlântico quanto do lado do Pacífico. Então, o que o Trump fez foi dizer, é inadmissível que isso aconteça, e, obviamente, o presidente do Panamá volta atrás e retoma a razão, né, Paulo? Eu creio que a gente pode dizer assim. Por quê? Porque Trump, ele utiliza, como eu falei ainda agora, o repertório todo. Ele não fala de utilizar a Força Armada sozinho. Nós temos um dístico no Brasil que fala de braço forte e mão amiga, não é verdade? Essa mão amiga dos Estados Unidos aqui, que era feita pela USAID, está esta semana sendo escrutinada e sendo denunciada como um dos braços da política externa do governo Biden, que disseminou pelo mundo essa pauta progressista. E o Trump está recuperando isso e dizendo o seguinte, não, nós vamos utilizar o poder militar, o poder político, o poder econômico, o poder científico e tecnológico, mas não para promover essas pautas woke. Sim, mas para restaurar o interesse do pagador de impostos. E veja que você colocou uma questão que você nem explorou muito bem, mas que você está corretíssimo. O que ele tem feito é o seguinte, olha só, eu vou aumentar as tarifas externas e ele está ameaçando, sabe fazer o quê? Zerar o imposto de renda aqui dos Estados Unidos. Ele já disse que vai tirar todas as tarifações das empresas e também ousará retirar tarifação financeira de criptomoedas, de blockchains e chegou até a dizer que o income tax aqui dos Estados Unidos seria zerado. Por quê? Se ele pode cobrar dos outros países, porque ele vai cobrar do cidadão americano. E com isso ele vai atrair, Paulo, o capital internacional para dentro dos Estados Unidos. Então ele joga pesado, joga com inteligência. E eu espero que o Brasil veja o que está acontecendo e saiba estabelecer uma estratégia inteligente também, Paulo.